Voltamos agora para falar da página 257. Agora a gente vai falar sobre manifestação artística, tá bom? Que aconteceu também em Minas Gerais, que ficou bastante conhecida. O movimento é o Barroco Mineiro. Pega o marca-texto. O Barroco Mineiro, pode começar a marcar, tá? É considerado a primeira expressão artística genuinamente brasileira. Surgiu aqui. Você marcou isso, que a gente acabou de falar, não é isso? Aí aqui tá falando, olha. Originalmente, o barroco é uma manifestação de origem europeia, que surgiu no final do século XVI. Porém, no Brasil foram desenvolvidas características próprias. Você vai marcar isso. No Brasil foram desenvolvidas características próprias. Aí você vai continuar marcando. Como o uso de cores fortes, isso é uma característica brasileira do barroco. E a representação de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas esculturas. Por quê? Eles colocaram como se fosse assim uma pitadinha mineira, uma pitadinha do Brasil no estilo barroco deles. Esse estilo barroco não foi criado no Brasil, mas o Brasil aperfeiçoou e colocou alguns elementos nossos, não é isso? O Brasil gosta de fazer isso. Agora no segundo parágrafo. Esse estilo se desenvolveu principalmente em Minas Gerais durante o período da mineração. Nessa época, muitas pessoas que enriqueceram com a extração do ouro faziam doações para as instituições conhecidas como irmandades religiosas. Isso já está em negrito, você já pode também marcar. Essas irmandades eram associações de fiéis católicos responsáveis pela organização de rituais e pela gestão de igrejas. Além disso, promoviam o encontro de diferentes grupos sociais por meio de eventos e com o dinheiro de doações contratavam artistas para decorar os espaços religiosos. Então aqui tem muito bonito, olha, altar em estilo barroco mineiro no interior da igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. Olha, coisa bonita. Essa igreja toda em estilo barroco. Aqui embaixo tá falando, ó, a escultura de pedra-sabão feita por Antônio Francisco Lisboa, que é chamado de Aleijadinho, né, mais conhecido, são elementos marcantes do barroco mineiro. Ao lado, escultura do profeta Isaías da Basílica de Dom João de Matozinhos, em Congonha, em Minas Gerais, em 2015. Aqui nós estamos falando sobre o estilo barroco. Agora, aqui na 258, olha, patrimônio cultural brasileiro. Só pra gente estar vendo, olha. Aqui, ó, essa figura tá falando sobre o centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco em 1999. O centro da cidade inclui diversas construções do período colonial. Sua arquitetura foi influenciada pelo Barroco Mineiro, como a Igreja de São Francisco de Assis, retratada nessa fotografia. Eu não conheço Minas, mas eu tenho muita vontade de conhecer o Centro Histórico de Minas, muita. Aqui embaixo tem, ó, por sua importância histórica, a cidade de Ouro Preto passou a ser considerada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980. Na fotografia ao lado, Igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho, município de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Olha que coisa linda. Aqui tem outros, olha, que vocês podem observar. Aqui já é em Salvador. Além das obras do Barroco Mineiro e das cidades de Ouro Preto e Diamantina, há outros patrimônios mundial no Brasil que remetem ao período colonial. Olha aqui, ó, Salvador, na Bahia, foi a primeira capital do Brasil. Por isso, a sua estrutura urbana recebeu um investimento maior do que a das demais vilas e cidades no início da colonização portuguesa. Aí aqui embaixo tem, ó, Centro Histórico da cidade de Goiás. Entrou para a lista de Patrimônio Mundial da Unesco também, olha. A construção do centro da cidade datam do século XIII
e século XIX. Desculpa, século XVIII e século XIX. Período em que a mineração era praticada na região. A foto, ó, essa fotografia é do Centro Histórico lá de Goiás. Olha que lindo. O nosso Brasil é muito bonito, né? Eu acho. Se eu tivesse dinheiro, eu gostaria muito de conhecer o nosso Brasil todo. Daqui a pouco a gente volta para explicar a atividade, tá bom?